Agora eu vou entrar dentro das campanhas de search e eu vou mostrar para vocês como criar uma de cabo a rabo. Então bora colocar a mão na massa? Vou abrir aqui primeiro uma conta de Google Ads. Então aqui, quando vocês entrarem de Google Ads, vocês vão ver algo similar a isso. Não obviamente igual, porque o Google Ads, ele sempre lança atualizações, de vez em quando muda uma visualização de lugar do que o outro, mas vocês vão ver algo similar ao que eu estou vendo. Então eu vou passar rapidinho só pelo que a gente está vendo aqui na tela, para vocês conseguirem se localizar. Lembrando que se vocês não tiverem uma conta de Google Ads, não esqueçam de acessar o link para aprender um pouco como criar uma conta de Google Ads. Vai estar no material complementar. Bom, aqui no canto esquerdo, não no canto, mas toda essa barra lateral esquerda, mais para a esquerda possível, já nesse cinza escuro, a gente tem todas as campanhas. Então, para começar aqui, a gente tem todas as campanhas de pesquisa, que são as de search, campanhas da rede de display, campanhas de vídeos, campanhas inteligentes, que são as smarts, e aqui embaixo a gente tem todas as campanhas por nome. Então aqui é só uma aba de seleção que eu posso usar para filtrar as minhas campanhas. Então, eu não quero olhar para tudo, eu quero olhar só para minhas campanhas de search, só para minhas campanhas de pesquisa. Então eu clico aqui, isso filtra as campanhas de acordo com a sua categoria. Feito isso, a gente tem essa segunda barra lateral, que é a do cinza mais claro, que a gente tem todas as quebras que podem ser relevantes para a gente criar e otimizar a nossa estratégia digital. Então a gente começa pelas campanhas, depois para os grupos de anúncios, depois para os anúncios especificamente. Então o que isso quer dizer? É basicamente aquela tradução da hierarquia que a gente viu na aula de ontem de Facebook. Então a gente tem campanhas, grupos de anúncios e anúncios em si. Depois a gente tem vídeos, que lembrando a gente tem um tipo específico de campanha que é o de vídeo. E aqui, dentro dessa seleção de vídeos, a gente pode ver o vídeo por si só. Porque eu posso ter vários anúncios com o mesmo vídeo. E aí ao invés de olhar anúncio por anúncio, eu olho por vídeo, por um criativo único. Então é legal para a gente ter uma performance macro de um criativo, de um asset que a gente está olhando. Depois disso a gente tem páginas de destino, que pega basicamente, ao invés, como eu estava falando do exemplo do vídeo, ao invés de olhar para os anúncios, a gente olha para os links daqueles anúncios, para onde os anúncios estão levando os nossos usuários, para as páginas de destino, ou seja, onde eles estão chegando. E a gente olha para a performance a nível de página de destino. Abaixo a gente tem as palavras-chave, que quando eu mostrar como criar uma campanha de search eu vou falar exatamente o que é. Os públicos-alvos, que a gente falou um pouquinho ontem na aula de Facebook, mas basicamente é o meu target, a minha audiência, as pessoas que eu quero segmentar. Informações demográficas, então eu posso ver a nível de campanha ou basicamente a performance a nível de faixa etária, a nível de gênero, a nível de faixa, enfim, eu consigo ver diversas informações dentro de informações demográficas. Canais, que aí é muito mais interessante para display e para vídeo, porque display, os canais são os sites onde eu estou aparecendo, e dentro do YouTube são literalmente os canais de YouTube nos quais os meus anúncios estão aparecendo. E demais configurações, porque você pode mexer em várias coisinhas dentro de cada campanha. Beleza? Aí aqui um pouquinho mais para a direita, a gente tem uma visão macro do que está acontecendo. Então essa é a visão geral da minha conta, que inclusive é a primeira aba aqui, e a aba que a gente vai entrar no Google Ads e a gente vai acabar vendo. Então ela mostra uma visão sobre como estão as minhas campanhas, como está o macro, como está tudo. Então aqui eu posso ter cliques, conversões, custo, impressões, quanto que eu estou investindo. Você pode personalizar isso do seu jeito. Então aqui vocês podem ver que eu tenho cliques de azul e conversões em vermelho. Se eu quiser ver o custo, por exemplo, do meu investimento, eu posso simplesmente clicar nele, ele ficou verde e apareceu aqui no meu gráfico uma linha de custo. Então eu consigo visualizar isso. Mas vamos supor que eu não quero ver cliques, eu quero ver impressões. O que eu posso fazer? Eu venho aqui em cliques, a gente tem essa setinha de drop down, e eu posso selecionar outra métrica. Então, todas as métricas disponíveis para mim dentro do Google Ads. Então aqui eu vou selecionar impressões, e ele já vai mudar essa métrica de cliques para impressões. Eu posso ver dia a dia dentro desse gráfico quais são os meus resultados. Tirando aqui, por exemplo, conversões, eu fico só com impressões e custo. E eu posso ver como que isso varia ao longo do tempo. Então é uma visualização rápida e muito útil para eu saber o macro da minha estratégia, o macro da minha campanha. Aqui, descendo um pouquinho mais, a gente tem umas informações um pouco mais quebradas e detalhadas para a gente entrar a fundo na performance da nossa conta como um todo. Então eu acabei nem falando da conta, mas já para aproveitar aqui, a gente cria as campanhas, os grupos de anúncios, os anúncios, tudo dentro de uma conta.
A conta é como se fosse uma pasta que guarda todas as informações. Então, quando eu estou olhando para isso, eu estou olhando, obviamente, para as campanhas e os anúncios, mas eu também estou olhando para a conta como um todo. Então, quando eu falar conta, é a isso que eu refiro. E aí a gente tem algumas visualizações rápidas que o Google criou aqui, disponibiliza para a gente conseguir fazer uma gestão mais assertiva do que está acontecendo. Então, eu tenho uma visão de campanha, que eu posso filtrar por onde está o maior custo, para onde está a maior conversão, para onde está o maior custo por conversão. De novo, eu posso mudar isso. Então, por exemplo, eu quero mudar de custo para impressão, então eu venho aqui para impressões. Eu posso filtrar de modo decrescente ou crescente. Então aqui eu consigo rapidamente ver aonde estou investindo mais dinheiro, onde eu estou tendo mais resultado. Eu posso clicar nessa campanha e ir diretamente para ela, para conseguir otimizar ela, ver o que está dando certo e replicar isso em outras campanhas. Aqui a gente tem as palavras-chave de pesquisa, que eu também vou falar um pouco do que é, mas é o mesmo tipo de visualização que a gente tem de campanha. Então, a nível de palavra-chave, o que está dando certo, o que está dando errado, e misturar. Aqui um pouquinho abaixo, a gente tem as pesquisas, né? Então, quais pesquisas estão disparando os nossos anúncios, né? Quais pesquisas façam com que os nossos anúncios de search apareçam para os usuários. Então, a gente tem aqui marketing de conteúdo, Universidade Raccoon, tráfego pago, tudo isso está sendo disparado e o nosso anúncio aparece para esses usuários. Então, dentro de tráfego pago, eu consigo ver que eu tive 190 impressões e 12 cliques. Então, é útil para saber, essa palavra-chave está dentro da minha estratégia ou não. Lembrando que palavra-chave, já vou chegar quando a gente criar a campanha. A gente tem anúncios, a gente tem diversas outras informações. Quebra por dispositivo, para saber exatamente onde que eu estou tendo mais resultado, é computador, é o celular. Eu tenho quebras demográficos por sexo e idade, para saber quem que está melhor performando dentro dos meus anúncios. As redes, então aonde que eu estou aparecendo e aonde estou tirando mais performance. Também tem uma quebra de dia e hora aqui, para saber exatamente qual que é a hora que os usuários mais engajam com as minhas campanhas e os dias que os meus usuários mais engajam com as minhas campanhas. E em cima disso você consegue ter mais informação para melhorar as suas estratégias. Passei rapidinho por aqui, mas assim, a gente aprende mesmo fuçando nessa plataforma, clicando nos botões, sabendo para onde vai, volta, mexe. Então eu recomendo todo mundo a mexer bastante nessa visão geral de Google. Vocês podem personalizar ela, inclusive, para deixar na sua cara o que é melhor para você tirar os melhores resultados das suas campanhas de Google Ads. Mas vamos por que interessa aqui, vamos criar uma campanha. Então, para criar uma campanha, a gente tem esse botão aqui de nova campanha. Então, vamos clicar nela aqui rapidinho. E o que a gente vai fazer aqui agora é o passo a passo da criação de uma campanha de search. Quando a gente clica nessa parte de criar campanha, a gente já tem algumas opções aqui de qual que é a minha meta principal, né? Isso ajuda o Google a te dar recomendações. Aqui não tem um jeito de errar, é simplesmente, se eu colocar vendas, o Google vai falar, se você quer extrair mais vendas, então faz esse tipo de estratégia. Se o meu objetivo é alcance e reconhecimento de marca, faça esse tipo de campanha ou esse tipo de estratégia. Então ele ajuda a gente a criar uma campanha ou criar uma certa estratégia dependendo do nosso objetivo. Como eu não quero enviesar ninguém aqui, eu vou criar uma campanha sem meta para vocês verem todos os passos. Então vou clicar em criar campanha sem meta e aí a gente já pode selecionar o tipo de campanha. Lembrando que os tipos de campanhas são aqueles que eu falei anteriormente e toda vez o Google inova com algum novo produto, algum novo tipo de campanha. Então agora a gente já tem 8 aqui, mas pode ser que daqui a um mês ou a 6 meses tenham mais tipos de campanha. Então é sempre bom estar sempre fuçando e atualizado com os tipos de campanhas de Google. Vamos começar com rede de pesquisa, os anúncios de search, que é o que interessa aqui e é o que eu acho que vai trazer o maior retorno para todo mundo que está assistindo a aula. Feito isso, selecionada a campanha de search, ele mostra aqui quais tipos de resultado eu espero alcançar com essa campanha. Ele já me dá 3 opções: visitas ao site, ligações telefônicas ou download de aplicativo. Então aqui você já consegue ver que eu consigo ter uma quebra, eu consigo extrair uma performance. Então, por exemplo, e eu não posso selecionar apenas uma, eu posso selecionar mais de uma, por exemplo. Eu posso criar uma campanha só para visitas, outra só para ligações, outra só para downloads de aplicativo. Então você pode personalizar a sua estratégia, sua conta de Google Ads para realmente refletir os seus objetivos. Vou simplificar aqui, eu vou selecionar visitas ao site e eu vou colocar aqui o site da Raccoon só para exemplificar, né? E aqui vocês podem colocar o site que melhor interessar aí, que for o seu, ou do seu cliente, dos seus negócios e tudo mais.
Feito isso, eu clico aqui em continuar. É aqui que a gente pode configurar toda a campanha, selecionar o nome, os objetivos e começar a entrar nas especificidades de cada campanha. Então eu vou criar isso aqui passo a passo com vocês agora. Primeira coisa que a gente faz é dar um nome para essa campanha. Então eu vou colocar aqui campanha teste. Logo abaixo ele mostra já as redes. As redes são aonde que o nosso anúncio de search ele está aparecendo. Então a gente tem a rede de pesquisa e a rede de display. Por quê? Porque um anúncio de texto, um anúncio de search, ele pode aparecer também em sites que não são apenas o Google. Mas isso não convém aqui ao caso, ele não vai extrair tantos resultados, então eu vou até tirar ele aqui para focar apenas na rede de pesquisa, que é o jeito que eu descrevi para vocês. Então aqui na rede de pesquisa, a gente vai aparecer no buscador do Google. O Google também faz parcerias com diversos outros buscadores. E é exatamente isso que passa aqui, ó, como incluir parceiros de Google. Então, quando eu deixo essa opção selecionada, quer dizer que o meu anúncio vai aparecer não só no Google, mas também nos parceiros de pesquisa. Então, é interessante deixar essa opção ativada quando você quer alcançar mais usuários. Mas, a princípio, eu vou deixar desativado, porque eu quero deixar apenas dentro do universo Google, para eu ter um maior controle sobre a minha campanha. Eu tenho essa opção aqui também de mais configurações. E dentro dessas maiores configurações, eu posso configurar, do mesmo jeito que ontem, as datas de início e término de uma campanha. Então eu consigo modificar rapidamente isso aqui para saber quando que a minha campanha vai começar e quando que ela vai terminar. Opções de URL, então para onde que a minha campanha vai levar meu usuário. Configurações de anúncios dinâmicos de pesquisa, então para saber quais são os títulos e tipos de anúncio que a minha campanha vai mostrar para o meu usuário. Aqui eu não vou entrar tanto nessa opção, porque a gente vai criar um anúncio passo a passo daqui para frente também, daqui um pouquinho. E a programação dos anúncios, que é quando que meus anúncios vão aparecer. Então eu posso programar o meu anúncio para ele aparecer só de final de semana, ou só de dia útil no horário do almoço, por algum motivo. Então eu posso programar a minha campanha já nessa aba aqui. Lembrando que tudo isso é configurável, então tudo que eu selecionar aqui, eu posso reconfigurar depois em mais configurações. Então não tenho medo de errar um pouquinho ou de, putz, será que eu vou ter que refazer? Não tem problema, porque a gente sempre pode alterar depois. Vou ocultar aqui. Feitas essas configurações, eu posso segmentar por local, muito parecido com a nossa aula de ontem do Facebook, no qual a gente selecionou o local. Por padrão, o Google já deixa selecionado todos os países e território. Então eu vou aparecer no Brasil, eu vou aparecer na Índia, na Rússia, em todos os países. Então é muito importante vocês prestarem atenção nessa parte da configuração para selecionar exatamente o local que você queira que seus anúncios apareçam. Porque senão você vai desperdiçar dinheiro e orçamento e verba com pessoas que não vão ser o seu target, o seu alvo. Eu vou deixar aqui Brasil. Porém, a gente tem a opção de inserir outro local. Eu vou mostrar como que funciona. Clicando aqui em inserir outro local, a gente pode colocar um país, uma cidade, uma região ou até um CEP. E ele funciona da mesma forma que o Facebook funcionou ontem, né, que eu mostrei para vocês, selecionando um raio ou aquele limite estadual, aquele limite municipal. Então aqui nesse exemplo eu vou selecionar o estado do Espírito Santo. E vocês podem ver que ele abre tanto os estados quanto as cidades, muito similar à visualização que a gente também tinha no Facebook. Então, se eu vir aqui, eu posso excluir locais da mesma forma que eu posso excluir. Então, eu posso, por exemplo, selecionar um estado, como o estado de São Paulo, e excluir a cidade de São Paulo, porque eu quero aparecer para todo mundo, exceto dentro da cidade de São Paulo. Então, também tem essa opção de exclusão. Mas eu vou colocar aqui meta, porque é dentro do estado do Espírito Santo que eu quero aparecer, e ele já mostra uma previsão de alcance. Então, dentro do estado do Espírito Santo, tem 5.780.000 pessoas que eu posso impactar com meus anúncios de search. Isso já configurado aqui nos locais. Para baixo eu posso selecionar os idiomas. Então, para qual idioma eu quero que o meu anúncio apareça. Lembrando que isso é o idioma do buscador, ou do Google Chrome daquela pessoa, ou o buscador do Google, ou aquele navegador. Então, aqui é muito útil, a não ser que o seu produto é extremamente específico, a recomendação é sempre adicionar todos. Por quê? Porque aí você vai sempre conseguir pegar todo mundo, independente do navegador que a pessoa está surfando. E aí você cria a sua segmentação não pelo idioma, mas sim pelo usuário, que é muito melhor. Mas fica essa opção que, dependendo do caso, faz total sentido. Depois disso, a gente tem públicos-alvo.
E a parte dos públicos-alvos é muito similar à que a gente tinha dentro de Facebook. Uma ressalva muito importante é que dentro do Facebook a gente não tinha isso, mas o Google tem, e é muito importante vocês entenderem a diferença. A gente tem aqui, quando a gente fala de públicos-alvos, a opção de colocar segmentação ou observação. O que quer dizer segmentação? Quer dizer que eu só vou pegar pessoas dentro daquele meu público. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, ó, entusiastas de dispositivos móveis, que é um público aqui, vou selecionar ele e ele vai vir aqui para a minha aba de selecionados, então, de entusiastas de dispositivos móveis. Se eu colocar segmentação, o meu anúncio vai aparecer apenas para entusiastas de dispositivos móveis. Se eu deixar em observação, vai aparecer para todo mundo, só que quando eu for olhar os resultados, eu vou olhar os resultados de todo mundo e separado o resultado dos entusiastas de dispositivos móveis. Por que isso é importante? Porque, primeiro, você vai limitar a campanha, então, se eu colocar segmentação, vai restringir bastante o meu público. Se eu deixar observação, eu vou deixar amplo e eu vou poder ver a performance diferente de todo mundo comparado com entusiastas de dispositivos móveis, o que é muito útil quando você está querendo fazer teste entre uma campanha ou outra, ou comparar públicos. Então essa opção é muito interessante. E dentro dos interesses, a gente tem diversos tipos de interesse, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês do Facebook ontem, e vocês podem simplesmente procurar aqui que vocês vão conseguir achar quais interesses mais fazem sentido para a categoria do seu produto, do seu cliente ou algo assim. Passada a parte do público-alvo, a gente vem na parte dos orçamentos e dos lances. O orçamento é basicamente o valor que você quer investir dentro dessa campanha por dia. Então, seguindo o mesmo exemplo de ontem, eu vou querer gastar R$20 por dia. Então, esse é o meu orçamento médio que eu vou gastar por dia. Isso é o orçamento médio, isso é muito importante para vocês não se assustarem também. Como que o Google faz? O Google calcula que o seu orçamento médio é o orçamento do mês. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses R$20 e ele vai multiplicar por 30 e ele vai falar, beleza, no mês a gente tem X de orçamento. No nosso caso aqui, R$600, porque é 20 vezes 30. Então a gente vai ter esse orçamento para gastar no mês. E o Google entende isso. Ele entende que o R$20 é o quanto eu desejo gastar por dia, mas ele pode flutuar um pouquinho. Então um dia ele pode gastar R$25 e no outro 15. Porém, se a gente deixar R$20 durante o mês inteiro, a conta sempre bate, ele não vai gastar mais do que R$600, que é aquele orçamento mensal. Mas é simplesmente para vocês não se assustarem caso um dia gaste um pouco mais ou outro dia gaste um pouquinho menos. Porque o Google faz essa otimização de acordo com seus objetivos e o comportamento dos usuários. Depois disso, depois de feito o orçamento, a gente tem a parte dos lances. Eu falei dos lances ontem também na aula do Facebook, que era basicamente o leilão, né? É por onde que eu quero focar, é por onde que eu quero otimizar. Então, aqui eu tenho todas as métricas, eu vou selecionar aqui. A gente tem conversão, lembrando que conversão é a ação que eu desejo que o meu usuário realize. O valor da conversão, lembrando que a gente já falou daquele papo de ROI, de retorno em cima do investimento. O valor da conversão é o quanto que aquela conversão vale. Ou seja, por exemplo, num catálogo de produto. Eu tenho um catálogo e eu vendo celulares, eu tenho um celular de R$1.000. Então o valor daquela conversão é R$1.000, porque a pessoa está comprando um celular de R$1.000. Esse é o valor da conversão. Então eu posso não somente otimizar por conversão, mas também pelo valor da conversão. Eu também posso otimizar por cliques, ou seja, eu quero extrair a maior parte de cliques ou parcela de impressões. E parcela de impressão é basicamente quantas vezes eu posso aparecer dentro do Google Search. Isso não quer dizer que a gente vai aparecer sempre, porque está sempre tendo essa dinâmica de lance, de leilão. Mas se eu for por parcela de impressão, quer dizer que eu quero otimizar para aparecer mais vezes ou menos vezes, depende do meu objetivo. Um exemplo disso pode ser uma campanha institucional. O que a gente chama de institucional? Uma campanha de marca, com o meu nome, com o nome da minha empresa. Essa é uma campanha que eu sempre quero aparecer. Se a pessoa pesquisa a minha marca no Google, eu quero aparecer para essa pessoa. E a parcela de impressão ajuda nisso, porque pode garantir uma parcela alta de impressão, ou seja, que eu estou aparecendo muito dentro da disponibilidade de impressão, dentro da disponibilidade de anúncios para aquele dia específico. Para o nosso exemplo, eu vou selecionar cliques, então eu vou focar em cliques, e aqui logo abaixo eu tenho definir um limite de lance máximo de custo por clique, ou seja, eu posso dar aquele limite para saber, eu quero que o Google otimize para cliques, mas eu não quero gastar mais que X. Então,
do mesmo jeito que a gente fez ontem, eu vou colocar aqui um limite de R$1, que é basicamente para o Google entender que eu tenho o meu orçamento diário de R$20, você pode gastar, eu quero trazer o maior valor de cliques possíveis dentro desses R$20, mas eu também não quero gastar mais que R$1 por clique. Então eu vou ter, no mínimo, né, ou pelo menos gastando R$1 por clique, 20 cliques, ou eu posso ter mais caso o clique seja mais barato também, mas eu não vou gastar mais do que R$1. Feito isso, a gente tem as extensões de anúncios. E as extensões eu não vou explicar aqui agora, mas é basicamente uma forma de expandir o seu anúncio, até por isso o nome é extensão. Então isso faça com que o seu anúncio fique cada vez maior. Isso através de site links, de frases de destaque, de extensões de chamada e diversos outros tipos de extensões que façam com que o seu uso, de novo, faz que o anúncio cresça e aí tem mais propensão do seu usuário clicar, porque ele ocupa mais tela, mais espaço no seu buscador. Mas a gente não vai entrar agora nisso, porque a gente vai ir já para a parte de grupos de anúncios. Então eu vou clicar aqui em salvar e continuar. Bom, aqui na parte de configuração do grupo de anúncios, a gente tem algo similar à campanha, no qual a gente já vai ter que mudar o nome, e aí a gente tem todas as configurações possíveis do grupo de anúncios. Lembrando que um grupo de anúncios é o como que a gente quer aparecer. Então eu vou tirar aqui o nome do anúncio. Lembrando que o grupo de anúncios é o como a gente quer aparecer. Então eu vou vir aqui e eu vou dar o nome de grupo de anúncios como teste. Teste, grupo de anúncios. Beleza. Logo abaixo a gente vai ter as palavras-chave. O que uma palavra-chave é? A palavra-chave é o que a gente espera que o usuário coloque no buscador. É a pesquisa que o usuário faz. Se a gente tem as palavras-chave certas, a gente vai disparar para as pesquisas corretas. E é isso que a gente quer. Então a gente quer uma estrutura robusta que faça sentido e tem as palavras-chave que vão trazer resultados para a gente. Então aqui ele já veio até pelo site que eu coloquei, o site da Raccoon, ele já colocou algumas palavras-chave recomendadas. Então, ó, curso de marketing digital, agência de marketing digital. Ele criou toda uma lista de palavras-chave de acordo com o meu site. Obviamente isso varia. E eu vou colocar aqui, inclusive, alguns cursos. Então eu vou colocar aqui, curso de mídias pagas. Aula de mídias pagas. E você pode criar uma lista gigante de palavras-chave, lembrando que você sempre pode colocar mais e tirar essas palavras-chave se elas não fizerem sentido. Mas aqui no nosso caso, eu coloquei essas duas palavras-chave. Então se a pessoa procurar curso de mídias pagas ou aula de mídias pagas, o meu anúncio vai aparecer, porque isso está dentro de palavras-chave do meu grupo de anúncios. E eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes sobre essas palavras-chave depois. Eu posso porque eu posso ter vários grupos de anúncio, né? Então aqui eu criei um grupo de anúncios com curso de mídias pagas e aula de mídias pagas. Logo aqui embaixo eu posso criar um novo grupo de anúncio. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter mais de um grupo de anúncios e eu posso ter palavras-chave diferentes. Então aqui eu tenho um curso de mídias pagas, depois eu posso ter um curso de tráfego orgânico, de SEO, de conteúdo. Eu posso ter aqui um curso de design gráfico e eu posso ter um grupo de anúncios para cada grupo de palavras-chave, que inclusive é o recomendado do Google. Crie grupos de anúncio de acordo com o cluster de palavras-chave que fazem sentido para aquilo. Não adianta colocar todas as palavras-chave possíveis dentro de um grupo de anúncios, que você não vai ter a melhor performance. Quebre os grupos de anúncios de acordo com o tipo de palavra-chave que você quer colocar ali dentro. Mas eu vou seguir só apenas com esse teste para vocês verem, e agora a gente vai para a parte de criação de anúncio. Entrando aqui na parte da visualização de anúncio, a gente pode configurar como o meu anúncio vai aparecer. Então aqui eu começo já pela URL. Então é para onde que o meu usuário está sendo levado, a página de destino. E aqui eu deixei a página da Raccoon. Inclusive eu vou colocar um www só para aparecer aqui. Além disso, eu tenho o título. O título é a primeira parte que aparece dentro do meu anúncio. Então eu vou colocar aqui curso de mídias pagas. Eu tenho o título 2. Então, um anúncio como completo, ele pode ter mais de um título. Isso é aquela parte mais grifada, né, em negrito, quando a gente vê dentro dos anúncios, e ela chama bastante atenção. Então a recomendação é sempre criar um título com um título chamativo, com o objetivo da sua marca, o objetivo do seu produto, algo que chame o usuário para converter.
E lembrando que a gente tem limitações, então o título, vocês podem ver aqui que ele pode ter no máximo 30 caracteres. Então no momento que eu passo isso, eu vou só mostrar o exemplo aqui, ó. Curso de mídias pagas, eu coloquei um monte de A aqui no final e ele ficou com 32 caracteres. E aí o que acontece? Esse anúncio não vai aparecer, eu não vou conseguir rodar ele porque ele viola os termos aqui do Google Ads. Então ele só pode ter 30 caracteres nesse título 1, no título 2 e no título 3. Então ele sempre tem essa limitação e você consegue acompanhar do ladinho como isso é. Vou colocar aqui no título 2, curso de mídias pagas, o melhor do Brasil. E aí, no título 3, vou colocar o nome Universidade Raccoon. Então, é um anúncio que tem claramente aqui qual que é o objetivo, é o curso de mídias pagas, que tem um diferencial, que é o melhor do Brasil, e tem a minha marca ali também, que é a Universidade Raccoon. Aqui no caminho de exibição, eu posso colocar simplesmente um indicativo. Ele não muda para onde que meu usuário está indo, mas ele aparece isso para o meu usuário. Então aqui eu tenho www.raccoon.ag, que é o site da Raccoon. Mas eu quero deixar algo mais explícito, que é o curso de mídias pagas. Então eu vou colocar aqui cursos e mídias pagas. O que isso quer dizer? Que o URL, vai aparecer assim para o meu usuário. Entendeu? Ele vai aparecer cursos, mídias pagas. Então isso só ajuda a dar uma norteada. O usuário vê e fala, ah, não, beleza, é exatamente esse tipo de coisa que eu queria, vai me levar exatamente para a página que eu desejo. Então é uma tática interessante para dar mais informação para o seu usuário. Depois disso, a gente tem a descrição. A descrição pode ter até 90 caracteres, então é onde você realmente descreve mais sobre o seu produto, sobre a sua marca, o seu objetivo ali. E a gente pode ter mais de uma descrição, a gente pode ter descrição 1 e descrição 2. Então aqui já tem uma descrição que eu vou simplesmente copiar para o segundo aqui, só para vocês verem como que fica. E aí eu posso criar esse anúncio, entendeu? Então aqui eu já vou ter um anúncio para o meu único grupo de anúncio dentro da minha única campanha que eu acabei de criar. Eu posso dar como concluído ou eu posso criar um novo anúncio. Então eu posso criar vários anúncios dentro daquele grupo de anúncios que eu estava criando. Agora eu vou simplesmente clicar em salvar e continuar, porque ele vai mostrar passo a passo uma revisão da minha campanha. Beleza, nessa parte de revisão eu consigo ver etapa por etapa da minha campanha e dar uma conferida antes de publicar ela. Então o que está acontecendo aqui? Eu posso ver quantos anúncios eu tenho, quais extensões de anúncios eu tenho, como que ficou configurado toda a minha campanha. Então ele dá uma estimativa de 3 cliques diários no estado de São Paulo, qual que é a minha data de término, a minha programação, qual que é a minha estratégia de lances, que aqui está maximizar cliques, quantos assets eu tenho dentro dessa campanha. Então eu tenho aqui um grupo de anúncios, 7 palavras-chave, um anúncio. Clicando aqui eu posso abrir em tudo que aparece. E aqui eu tenho até uma amostra de como que é o anúncio. Então tem aqui, curso de mídias pagas, o melhor do Brasil. Performance significa obter os melhores resultados. E eu consigo visualizar como que fica a cara dessa campanha. Então aqui eu posso... foi isso, eu consegui criar de cabo a rabo essa campanha, mostrando para vocês, isso aqui é um setup rápido, para configurar uma campanha de search, uma campanha de pesquisa. Lembrando que a campanha de pesquisa é aquela campanha que vai aparecer no buscador do Google, quando a pessoa digitar, e o que ela digitar é a pesquisa. E para pegar essa pesquisa, a gente precisa ter as palavras-chave corretas, as palavras-chave certas, dentro dos grupos de anúncios, dentro das campanhas. A gente pode ter mais de um grupo de anúncio por campanha, e a gente pode ter vários anúncios e várias palavras-chave dentro dos grupos de anúncios. Então é sempre bom criar um grupo de anúncios de acordo com uma temática, um produto, uma vertente, ou um local, ou alguma coisa específica para dar uma personalizada naquele grupo de anúncio e diferenciar dos restos. Então eu posso ter um grupo de anúncios só para celulares Samsung, outro só para celulares iPhone, outro só para celulares Motorola. Eu posso segmentar dessa forma, porque ele vai ativar para os termos de pesquisa as palavras-chave que eu selecionei.